Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. E hoje nós temos uma participação especial, minha amiga Cristina, no nosso programa de hoje, que é a nossa irmã Gil Teres, olha. Estava querendo sair aí, mas voltou. Bom dia, minha irmã. Uma aparição, assim, bem especial, né? Saiu e voltou para se fazer presente. Seja bem-vinda, Gil. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham. Realmente, hoje nós temos uma presença especial conosco aqui para contribuir com o trabalho dessa manhã. E vamos fazer com muita alegria, não é isso, Gil? Com certeza. Vamos lá, vamos levar a boa nova. Isso. Muito bem, então, para iniciar os trabalhos de hoje, minha amiga Cristina, é com você mesmo, né, minha irmã, que vai fazer uma leitura preparatória aí para a gente, né? Sim. E Gil vai fazer a prece, né? Depois você o evangelho. Tá bom, pode ser. Então, a leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Abre a Porta. E o versículo é o seguinte: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Está em João, capítulo 20, versículo 22. E Emmanuel faz a seguinte reflexão: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o Espírito Santo de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos seus sucessores? Ele que distribuía dádivas de bênção, saúde e paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da previdência
e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós, abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, nessa leitura aqui, Emmanuel faz essa reflexão para nós, né, sobre abre a porta. E ele coloca que nem Jesus, o mestre que veio aqui para nos deixar grandes ensinamentos, ele nunca nos impôs nenhuma situação. E muitos poderiam dizer, mas se Jesus estava de partida, por que não deixou com os seus discípulos, né, como os seus sucessores, como se refere o texto, o seu trabalho, não colocou tudo na mão deles, o poder de curar, de aliviar as dores, não colocou dessa forma. E o próprio Emmanuel aqui explica para nós, e toda a mensagem do Evangelho nos faz compreender também dessa forma, que enquanto ele aqui esteve conosco, ele ensinou, orientou, mostrou, ele mesmo viveu tudo que pregou como uma forma de nos ensinar, mas em momento nenhum ele colocou uma imposição. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Ele pedia e orientava. E aqui, Emmanuel coloca para nós, o mestre não violentaria o santuário de um filho de Deus, nem mesmo por amor. Então, e ele vai discorrendo sobre o texto, que é natural, nosso, do ser humano, viver essas aflições, essas dores, essas decepções, angústias, que muitas vezes nós passamos, porque é normal para o nosso espírito que está em evolução, a cada encarnação, aprender um pouquinho mais, mas esse aprendizado não vem simplesmente com flores e sossego. Vem muitas vezes com lutas, com batalhas a travar, muitas vezes essas lutas exteriores, mas na maioria das vezes conosco mesmo, para que o nosso espírito possa se melhorar e evoluir, né? Que essa é a nossa missão, quando aqui chegamos, é simplesmente trabalhar pelo outro e por nós mesmos para a nossa evolução. E ele diz, o homem recebe igualmente o sol da providência e as chuvas e dádivas. A cada um é dado da mesma forma as mesmas oportunidades. E nós temos que fazer essa semente germinar, mas o trabalho é nosso. Nós é que temos que fazer o esforço. Os espíritos, nossos anjos guardiões, Jesus, Deus e toda a espiritualidade vai nos ajudar. Como diz o próprio Evangelho, faz por ti que eu te ajudarei. Mas em momento nenhum foi dado ou foi dito que viria resolver os nossos problemas, que era só pedir e os problemas seriam resolvidos. A semente precisa germinar e nós é que temos que fazer. Porque que mérito teríamos se recebêssemos tudo pronto? Então, mas para tudo isso é necessário que a gente abra a porta da providência, né? A gente
dê o primeiro passo, a gente se abra ao conhecimento e na hora que não estiver mais suportando, que o peso estiver muito grande nas nossas costas, abra a porta e peça ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu anjo guardião e peça ajuda ao seu irmão do lado, porque as mãos estarão estendidas, com certeza. Muito bem, minha irmã Cristina. Alexandre está travando. Então é o seu momento de fazer a prece. Tá bom, vamos lá. Vamos nos concentrar nesse momento de agora, em que estamos todos aqui em busca de comunhão com a espiritualidade, com Deus, com as lições que Jesus nos trouxe. E pedir para que a espiritualidade, nesse momento de hoje, nessa manhã maravilhosa, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, que nosso espírito esteja completamente aberto a receber as orientações e os ensinamentos de hoje, e que nós que aqui estamos hoje à frente desse programa sejamos também igualmente iluminados, para que possamos hoje nada mais do que propagar o amor que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem, minha irmã, que assim seja. Aliás, Alexandre, em algum momento eu vou lhe pedir a oportunidade de ler um texto pequenininho que eu estou com ele aqui, que tem tudo a ver com o Evangelho que a nossa amiga leu aí agora. Tá, quer fazer agora? Pode fazer. Faço, a gente já dá a entrada nisso aí. E aí ela falou aí sobre o que Deus... Tem coisas que Deus não faz nem mesmo por amor, porque nós precisamos travar as nossas próprias batalhas, né? E esse texto é um texto antigo, na verdade, que eu aqui, virando o caderno, por acaso, achei hoje, e aí Cristina vem com esse evangelho. E o tema é Também Sou Filha de Mim. Né? Somos filhos das nossas escolhas, frutos das sementes que regamos, paridos inúmeras vezes nas contrações da vida, na contagem inconstante dos caminhos percorridos. Somos consequências do ontem, a previsão do amanhã. Somos a soma dos fatos, na subtração dos atos, a multiplicação das horas, o dividir o tempo para que se suporte os instantes de agora. Somos o que resta entre o que chega e um novo partir. O intervalo entre as certezas do ontem e as dúvidas afiadas do porvir. Somos filhos de nós, presos aos laços que existem nos abraços que o tempo plantou. Sou filha de mim, resultado do pouco que da vida me nego e um muito do que da vida me dou. Maravilha, minha irmã Gil. É sempre bom ter uma poeta, né? Uma poeta entre nós. Trazer uma poesia é sempre muito bom. Obrigado, Gil, por trazer essa mensagem. É uma mensagem importante para muita gente que precisa ouvir essas palavras, tá? São palavras importantes de incentivo à pessoa, né? E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre a pessoa, sobre o ser humano, sobre nós, a importância que nós somos na obra de Deus. Exato. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, minhas irmãs, a importância que tem a nossa vida aqui na matéria e lá no mundo espiritual? Porque a gente não morre, gente. Uma coisa importantíssima a se esclarecer hoje. Nós não morremos. Nós apenas nos transferimos do mundo das formas materiais para o mundo das formas espirituais. É assim, sai de um e vai para o outro. Então a gente não morre. Mas hoje vocês estão vendo as tarjetas todas amarelas aqui do programa. Porque hoje é um dia muito importante para nós, para que nós possamos falar de um tema também tão importante, para que a gente esclareça as pessoas, para que a gente possa falar sobre esse tema abertamente, porque durante muito tempo ele foi um tabu. E é necessário que nesse momento ele perca essa condição de tabu e passe a ser algo importante a ser discutido pelas famílias, pelas pessoas, por todos nós no ambiente de trabalho, em todo lugar, gente. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo no mundo uma verdadeira epidemia. Vocês sabiam disso? Uma epidemia de suicídio. E esse suicídio é um suicídio que está atingindo muito mais hoje a juventude. Olha o papel importante que nós temos no esclarecimento dos jovens,
das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para esse tema tão importante que é valorizar a vida. Então, nós temos que falar sobre valorizar a vida. Então, não é falar sobre suicídio, é falar sobre a valorização da vida, para que a gente combata o suicídio. E as tarjetas estão amarelas porque nós estamos na campanha do Setembro Amarelo. Tá? A Web Rádio Estação da Luz está na campanha do Setembro Amarelo, e é por isso que a gente fica tão lisonjeado de receber a presença da nossa irmã para falar sobre esse tema também junto com a gente. Tá bom, Gil? E aí eu queria, nesse momento, trazer o evangelho de hoje. E o evangelho de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente. Né? Eu estou aqui com uma tradução de José Herculano Pires, né? No capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. É retirado um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos de 28 a 30, em que o evangelista Mateus deixou registrado para o mundo as seguintes palavras do nosso queridíssimo Mestre Jesus. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo... Oi, oi, oi. Sim, Voltando. Então, ó, vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vem Allan Kardec dizer o seguinte, ó: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Eu escolhi essa leitura, gente, não foi à toa, tá? É por causa do tema que nós estamos vivenciando. Qualquer problema na vida que a gente esteja passando, gente, qualquer tribulação, qualquer coisa que esteja trazendo muito sofrimento ao nosso espírito, passa. Pode acreditar nisso, gente. O momento pode até mostrar a você que não, mas você está vendo só uma fotografia, você não está vendo o filme. E o importante é a gente pensar no filme, não na fotografia, no momento que a gente está vivenciando a situação. Pense, gente. É difícil muitas coisas que a gente vive na vida. Por quê? Porque elas trazem muito sofrimento moral. Mas, diante desse sofrimento moral, vem Jesus nos dizer: sabe o quê? Aquele que nunca mentiu para a gente, que sempre nos ensinou o caminho a ser seguido, o caminho do bem, do amor ao próximo, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é que Jesus está nos dizendo nesse momento? Não se desespere. Eu estou aqui e eu posso lhe ajudar. Quando a gente abre a nossa mente e o nosso coração
para Jesus, gente. Escuta o que ele tem a nos dizer e deixa as palavras. A internet dele está instável hoje. Eu vou falar algo aqui do tema que ele disse aí. Ele voltou. Continua, Alexandre. E quando nós deixamos que as palavras de vida eterna de Jesus entrem em nós, tudo se modifica. Até o maior sofrimento que a gente está passando, ele fica desse tamanho aqui, ó. Ele diminui, porque é justamente isso que Jesus está dizendo. O fardo dele é leve. Jesus torna tudo na vida da gente leve, gente. Tudo. Tudo. Até as maiores perdas da nossa vida. Olha, tem gente no mundo que perde a esperança e a vontade de viver porque perde tudo que tem de material. De uma hora para outra, tá rico, fica pobre. Mesmo assim, diante de uma derrota dessa, porque no mundo isso para as pessoas é visto como uma grande derrota, é um mundo material. Se você perde tudo que tem de material que lhe fazia rico e se tornou pobre, você se tornou só mais um qualquer no mundo. Olha só. E nesse momento, a pessoa que não sabe lidar com a vaidade, com o orgulho e com o egoísmo, ele se desespera. Muitos querem tirar a sua própria vida. Mas mesmo num momento desse, se for extrema, chega Jesus e diz, vinde a mim. E quando ele diz, vinde a mim, ao mesmo tempo, ele nos ensina que a gente deve dar mais valor às coisas do mundo espiritual do que às coisas do mundo material. E ele vai tirando da sua cabeça aquela sua ideia de posse que lhe faz sofrer tanta perda dos bens materiais. Está vendo por que Jesus torna o nosso fardo mais leve? Porque ele mostra para a gente a lei de Deus, que mostra para a gente a real vida do nosso espírito, a vida espiritual. E nos desperta para esse lado espiritual da vida, que alivia todo o sofrimento, gente. Todo o sofrimento, e nos mostra o objetivo a ser seguido. Eu estou perdido no mundo hoje, eu não tenho mais objetivo. Tem, o seu espírito tem. Tenha calma, paciência. A tribulação vai passar e você vai ver o horizonte lá na frente e vai poder navegar até lá. Eu vou passar a palavra para vocês agora, minhas irmãs. Isso. Vai falar, Gil. Pode. Bom, eu vou pegar essa fala da Alexandre aí. E eu vou fazer uma observação aqui. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que inclusive não têm religião, né? Dizem que não acreditam em Deus, dizem que não acreditam em Jesus, e eu vejo nelas as angústias do mundo material. E aí até para essas pessoas, né, mais ainda para nós que estamos aqui já ouvindo a palavra do Espiritismo, que nos traz tantas consolações, mas também, e principalmente até para essas pessoas que dizem não acreditar em Deus, Jesus ele veio para nós como um homem, porque ele veio nos mostrar como homem o que é de fato vencer o mundo, o que é viver a humilhação, o que é viver as dores do mundo, o que é viver a violência que ele viveu, o que é ser desacreditado, o que é ser julgado o tempo todo, o que é ser condenado pela humanidade. E foi como homem que ele veio mostrar que é possível passar por todas essas angústias sem desistir da vida, sem se desesperar, sem perder a esperança, porque ele veio nos dizer que, apesar de tudo, na próxima curva sempre há algo novo nos aguardando. Para Jesus, que veio como Filho de Deus, veio nos mostrar que é a vida eterna. Para Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio nos dizer que a vida continua. Mas mesmo para aqueles que resolvem não acreditar nessa continuidade da vida, não deixem de olhar para Jesus como o homem que ele foi. O homem capaz de vivenciar coisas que nós sequer supomos o que é ser vivenciado, mas que ele foi capaz de deixar o exemplo para nós, o que é de fato vencer o mundo. Que é não deixar que o mundo te diga quem você precisa ser, que é não deixar que o mundo te diga o que você precisa ou não sentir, o que é não deixar que o mundo dite quem você deve ser por dentro, né? E aí ele também vem e diz assim, estude o que eu digo, experimente o que eu te falo. Ele vem te dizer, o meu jugo é leve, porque ele sabia, né? Como muitos de nós hoje sabemos, embora a gente não consiga realizar mudanças tão profundas, nós sabemos que o jugo do mundo, ele é escuridão.
Nós sabemos que as provações que o mundo nos traz, né? O ego, que nós nos deixamos vencer por ele, a vaidade, que nós nos deixamos vencer por ele, tudo isso é a nossa parte escura da alma, é a nossa parte perdida ainda, caminhando na espiritualidade e também na materialidade. Mas ele vem dizer, escute o que eu digo, há outro caminho, há outras dores que trarão resultados melhores. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes eu digo, é muito difícil de eu passar por cima do meu ego, é muito difícil calar, é muito difícil passar por cima da minha vaidade, é muito difícil aceitar o julgamento calado. Nós achamos isso difícil, mas quando Jesus diz, o meu jugo é leve, ele diz, experimente o que eu falo e eu te garanto que as colheitas que virão a partir disso te farão muito maior do que aquilo que você sequer imagina poder ser hoje. Né? Então, o fardo de Jesus é leve também nesse sentido. Presta atenção nas lições que ele trouxe para nós. Ouse ter uma atitude diferente, uma única que seja. E é uma sementezinha que você está plantando dentro de si. Você vai perceber que com o tempo, o quanto mais você se propõe a viver, a experimentar esse jugo leve do qual Jesus fala, você vai se tornando alguém muito mais forte, muito mais conhecedor de si mesmo. Você vai encontrando muito mais razões para seguir vivendo, encontrando muito mais razões para ter forças para vencer o mundo. Isso mesmo. Muito bem, minha irmã Gil. E ele também coloca no Evangelho, né, dizendo para nós que durante a nossa prova aqui na Terra, né, porque todos nós estamos vivendo um momento de prova, é uma missão da qual a gente não imagina que muitas vezes as coisas vão acontecer. No curso dessa prova, nesse tempo que nós estamos aqui, muitas coisas vão acontecer. E é como se a gente estivesse num jogo de videogame, onde, de repente, situações aparecem, dificuldades aparecem, onde você precisa buscar um jeito de vencer aquela dificuldade, de passar por aquele obstáculo, buscar uma estratégia de sobrevivência para você vencer o próximo estágio. Isso são as inquietações, os desgostos, muitas coisas que vão acontecer no decorrer dessa nossa estada aqui. E a gente precisa ser forte, corajoso e suportar, porque tudo tem um tempo determinado e tudo passa. E isso também vai passar, todo problema vai passar. E ontem eu estava estudando um pouco sobre isso e vi um vídeo de uma pessoa que tentou suicídio, né? E ele disse que estava num momento muito difícil, desempregado, com a família sem dinheiro, sem nada, e não viu outra saída que não fazer isso. E tomou um monte de remédio e foi parar no hospital e ficou lá internado porque teve graves consequências com isso. E no período que estava internado, a esposa recebeu uma ligação e uma correspondência de uma empresa convidando ele para um trabalho fora do país que ele residia, com um salário excelente, com a vida que ele está vivendo hoje. E no momento que ele estava lá na cama, se recuperando, desesperado para ficar bom, para assumir essa nova oportunidade, ele ficou pensando, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu ia fazer? Não imaginava que há poucos dias uma situação totalmente nova me esperava. Uma situação que me tirava totalmente do caos que eu me encontrava. E eu ia terminar com a minha vida ali, porque não conseguia enxergar, não conseguia ter essa resignação, essa parada. Talvez isso fosse um freio para que eu pudesse deixar a poeira baixar e me preparar para uma situação nova. Eu não soube compreender. Então, quantas vezes isso acontece ao longo da vida? Nós estamos vivendo um momento mais difícil e a gente cai no desespero, na aflição e toma decisões que não deveria tomar nunca, porque a vida é nosso bem maior. E o Evangelho diz isso para a gente todos os dias, em todas as lições, de formas diferentes, e muitos de nós ainda não compreendemos. Muito bem, minha irmã. Olha, eu queria fazer a leitura do que está aí exibido na tela, porque isso é importante. Esses dados são importantes para a gente ver o tamanho do problema
social que nós temos hoje com a questão do suicídio, tá? Tá aí, olha, Cristina, eu acho que foi você que preparou esse material. Nós temos aqui, ó, saúde mental. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? E isso é do ano passado, foi publicado em 16 de nove de 2022, aliás, 2 anos atrás. Isso. Os dados hoje devem ser maiores, né? Então, a OMS estima que mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano e que quase 77% de todos os suicídios globais ocorram em países de baixa e média renda. É a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos de idade. Em 2019, 97.339 pessoas morreram por suicídio na região das Américas e estima-se que 20 vezes esse número possa ter feito tentativas de suicídio. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% no número anual de mortes, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. Análise das taxas de mortalidade ajustadas no período demonstrou aumento do risco de morte por suicídio em todas as regiões do Brasil. Então, vocês estão vendo aí agora o porquê de existir campanhas como essas, do Setembro Amarelo, porque é tão importante a gente discutir isso, porque é tão importante a gente cuidar da saúde mental. Vamos começar por aí. E aí eu queria dizer, para levantar uma questão aqui, viu, Gil e Cristina, muito interessante com relação aos jovens. Eu estava ouvindo ontem um especialista com relação a suicídios, principalmente na juventude, e ele estava dizendo que hoje os casos de suicídio na juventude está muito relacionado à forma como os jovens se relacionam com as redes sociais. Olha só, gente, redes sociais. Os jovens hoje têm mais relação nas redes sociais do que na vida material, no dia a dia, na cara a cara, gente. Esse é que é o problema. E na rede social, tudo é uma beleza. Pessoal, a gente precisa entender que a rede social vai trazer uma vida que é fictícia. Ela não é uma vida verdadeira. A pessoa, muitas vezes, ali está com sorrisos no rosto, viajando para cima e para baixo, mas, na realidade, ela está enfrentando as provações, as expiações da vida, que todos nós viemos ao mundo para enfrentar. Essa que é a realidade. Então, ninguém tem essa vida de flores que as redes sociais apresentam. Não, ninguém tem constantemente uma vida assim. Então, muitos jovens vão se pautando por aquilo que eles veem nas telas do seu celular, e quando ele vê que a sua vida não é daquela forma, ele entra numa depressão profunda, gente. E isso são palavras de um especialista, tá? Estava falando sobre especialista em relação principalmente ao caso. Aí eu vou levantar a bola para o colega falar aí. Tá? Isso, Alexandre. Inclusive, causa uma dependência tão grande que muitas vezes as pessoas não conseguem se desligar da rede social em nenhum momento. E se por acaso um desses jovens está num momento feliz com os amigos em algum lugar e posta uma foto e para que seja aplaudido, para que seja visto, o encontro com os amigos ali deixa de ser o objetivo principal e ele fica conectado na rede social, esperando ser visto, ser aplaudido, se receber os likes, as visualizações, e isso causa um estresse grande quando passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e ninguém viu, ninguém disse, sinalizou alguma coisa daquela mensagem, e o momento de vivência ali com os amigos, ele deixa de aproveitar aquele momento porque fica preocupado. Ninguém me viu, ninguém disse nada, o que é que está acontecendo? Então,
isso, de uma certa forma, causa um estresse muito grande. Inclusive, nós fizemos um programa que é destinado à família, né, aos filhos, aos pais, à família, onde a autora de um livro fala sobre isso, o mal que tem causado a rede social, principalmente na criança e no adolescente, porque hoje não é só o adolescente, não é só o jovem que está com o celular na mão e participando das redes sociais. Hoje, a partir dos 8, 10 anos, os meninos têm acesso à rede social e você vê o comércio que se tornou isso. Não é mais uma coisa natural de você fazer uma comunicação, dar um aviso, e sim existe todo um comércio por trás dessa situação e o que estressa, e muitas vezes nós sabemos que existem mentes que não estão preparadas para viver essa aflição, esse estresse, essa falta realmente de verdade que existe nas coisas através da rede social. Na realidade, eu vou até mais além sobre essa questão da rede social, porque fui lembrando agora vocês falando que no nosso tempo, que não existe essa questão de rede social, nós já lidávamos muito com o julgamento dos colegas, mas o julgamento que nós sofrimos era num núcleo muito pequeno, né? Era familiar ali no colégio. Hoje em dia, quando as pessoas amplificou. Se expõem, é o mundo que está olhando, não é mais aquele seu mundinho, mas é um mundo de fato, o planeta Terra está ali para julgar você. E as pessoas, elas não estão passando a mão em ninguém, as pessoas estão tão perdidas, estão tão mergulhadas no seu egoísmo, que elas não se preocupam com as consequências das suas opiniões, né? De ver pessoas que são diferentes delas, ou que no olhar delas estão passando algum ridículo, ou que não gostam de uma postagem, ao invés de elas simplesmente passarem, não, muitas pessoas têm o prazer de parar, nossa, você é horrível, nossa, você é ridícula, nossa, isso e aquilo. Então, as pessoas que estão ali se expondo muito em busca de likes também não estão preparadas para os haters, né? Elas estão ali em busca do gostei, você é lindo, adorei sua postagem, mas elas não estão preparadas psicologicamente, espiritualmente até, para as críticas. E essas críticas, muitas vezes, as pessoas só precisam de uma crítica, aquela que vai bem na sua ferida, para fazer com que alguém até não só pense em suicídio, mas de fato cometa esse suicídio. Eu estava lendo também um artigo hoje de manhã, não sei se o número procede, mas que diz que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil apenas. Então, isso é muito grave, a gente tem que parar de olhar. É uma epidemia, minha irmã. Exatamente, a gente tem que parar de olhar, tem que parar de ter o olhar ignorante, de dizer que é falta de fé, de dizer que é covardia, Não, gente, as pessoas estão completamente despreparadas para a nossa própria maldade, porque nós estamos sendo cada vez mais insensíveis uns com os outros. Não só não acolhemos, como ferimos com muito mais facilidade. Olha, eu queria aproveitar... Sim, pode dizer, Cristina. De outubro, né, no dia 1º de setembro, nós estávamos fazendo uma campanha, né, de distribuição de panfletos, lacinho, ali no Parque das Dunas, com relação à valorização da vida, à prevenção do suicídio. E entre nós, o grupo lá, nós tomamos conhecimento, eu sabia de 2, mas entre o grupo nós tínhamos conhecimento de 6 suicídios aqui em Natal. Aqui em Natal, nessa pequena cidadezinha, nesse estado também tão pequenininho, fica lá no recanto do nosso mapa, né, do Brasil. E na cidade de Natal tinha acontecido 6 suicídios. 3 eram jovens, pessoas muito jovens. Então a gente se pergunta muitas vezes, por que um jovem toma essa decisão? Por que um jovem perde o interesse pela vida? E o que causou esse desinteresse pela vida? E quando a gente vê, 2, pelo menos que a gente tem conhecimento, era da classe média alta, pessoas que moram ali no Tirol, condomínios luxuosos. E a gente se pergunta, mas muitas vezes a gente comete suicídio, não é porque a gente não tem casa, não tem dinheiro, não tem roupa, não tem trabalho, não tem isso, não é a falta. E quando você tem tudo isso, o que é que te leva a cometer um suicídio, a sei lá, se decidir por isso, perder a alegria pela vida?
Aí a gente se refere lá ao Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec faz essa pergunta e pergunta aos espíritos de onde vem deixa eu ver aqui, eu acho que eu peguei a pergunta errada. Eu acho que ele pergunta de onde nasce o desgosto pela vida, né? Que sem motivo plausível se apodera de certos indivíduos. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, você ter tudo também é um motivo de você perder o gosto pela vida. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou criar? Que objetivo eu vou ter? Porque está tudo ali na mão, tudo você também já tem. Então, a saciedade também é um motivo para isso. E por quê? Qual é o caminho, se você já tem tudo? Ele coloca a falta de fé, a ociosidade, também são motivos que levam a enveredar pelo desgosto pela vida, a perder o sentido da vida. Então, são muitos pontos, e esses pontos atingem uns de uma forma e outros de outra forma. E é preciso que a gente esse olhar atento e procure desenvolver programas, atividades que possa acolher a esses espíritos em estágios diferentes, com pensamentos e situações diferentes. E aqui, olha, nós temos algumas perguntas já dos nossos ouvintes. E Hugo Abreu, lá de Recife, Pernambuco, até Hugo Abreu de Recife, Pernambuco, estão ouvindo? Sim, está ouvindo, a gente ouve. Hugo Abreu de Afogados, Recife, Pernambuco, ele pergunta justamente isso, né? O que induz uma pessoa a querer ou cometer o suicídio? E aí, Hugo, é importante dizer para você que são várias coisas, né? Na verdade, o ideal é a gente começar a compreender a questão do suicídio pensando o seguinte: nós estamos vivendo uma experiência aqui na matéria enquanto espíritos, tá? Então, todos nós somos espíritos. Geralmente, as questões que induzem o espírito a cometer o suicídio, ou seja, a querer sair da vida material na qual ele está vivendo uma experiência naquele momento e voltar para o mundo espiritual, são vários, né? Alguns dizem respeito à fuga mesmo da situação de responsabilidade que ele mesmo criou para si. Então, tudo que nós vivemos de problemática na vida, não é porque Deus quer que a gente viva aquele problema. Não é porque os céus lá em cima estão escrevendo escrituras e mandando, Alexandre vai passar por um problema de uma traição. Não é isso. Na verdade, a gente que, na nossa história espiritual, constrói o futuro da gente. Então, o termo seu microfone tá saindo, fugindo da qualidade dele. Porque hoje eu estou com um problema aqui, pessoal, que eu não atualizei aqui o computador e ele tá dando aquelas falhazinhas de quando precisa atualizar, tá? Então, quando você aproxima, a gente consegue ouvir melhor. Quando você afasta, a sua voz fica ruim. Pronto, assim melhora? Sim, bastante. Pronto, então veja bem, nós temos que entender que as problemáticas, os problemas, as dificuldades, o nosso espírito precisa passar por eles e foi construído por nós mesmos, seja no passado, seja no nosso planejamento reencarnatório, porque a gente precisa passar por aquela dificuldade, né? Então, muitos espíritos, quando chegam aqui, que começam a enfrentar as dificuldades mais pesadas, ele foge da experiência. Ele tenta fugir da experiência. Então, esse é um dos motivos, viu, Hugo? A fuga das responsabilidades que assumiu perante a vida.
tá? Outros motivos também podem surgir, minha amiga Gil, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte. Passo já a palavra, viu, Gil? Outros motivos podem surgir, né? Como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, aí você é tão apegado àquela pessoa, né? E aí, gente, a gente fala sempre dos apegos, tá? O apego a pessoas, o apego à matéria. Olha, o apego pode ser um motivo para o suicídio lá no futuro. Você se apega a tantas coisas que quando você perde, você não sabe lidar com isso, gente. Então, dependência de pessoas é algo ruim. A gente acabou de falar aqui uma outra dependência ruim, dependência das redes sociais. Dica, saia um pouquinho das redes sociais, gente. Saia um pouquinho desse mundo das redes sociais. Viva com as pessoas que estão ao seu lado. Converse com as pessoas. Bata papo. Saia, distraia um pouquinho. Né? E aí, com relação aos apegos que nos fazem, às vezes, ter ideias suicidas quando a gente perde o objeto do nosso apego. Se desapegue, gente. Vá fazendo exercícios de desapego. Ninguém nasceu para ser apegado a alguém ou a coisas. Nós somos espíritos, lembrem disso. Espírito não é para estar apegado a pessoas ou a coisas. É para estar convivendo com pessoas e estar utilizando coisas necessárias para a sua vivência no mundo, tá? Mas se apegar, né? Eu me apego ao dinheiro do investimento que eu fiz num fundo de investimento tal. Aí vem a quebradeira de uma empresa internacional, o meu dinheiro saiu de R$1 milhão para R$100 da noite para o dia. Aí você tem que ter feito um exercício de desapego muito grande, para que você possa enfrentar essa situação sem pensar no extremo, tá? Em se suicidar ou em dar cabo da vida. Então, os motivos, Hugo, são muitos, mas todos estão ligados, sabe o quê? Ao espírito. Ao espírito desequilibrado, meu irmão. Então, são desequilíbrios espirituais que conduzem a gente a esses pensamentos. Cristina e Gil. Gil, com a preferência, que é a nossa convidada, né, Cristina? Vou continuar respondendo essa pergunta aí. Como você falou, realmente as razões são inúmeras, né? Mas lembra do texto que eu li no início? Também sou filha de mim. Eu sou filha das minhas escolhas, né? Eu sou consequência das minhas escolhas. E aí, volta para esse ponto do espírito que você falou, né, Alexandre? Nós estamos com o espírito despreparado porque nós não olhamos ainda como deveríamos olhar para as questões espirituais. Independente da crença de qualquer um, é preciso saber que a gente tem que começar a olhar para dentro de fato. Mas até o momento, nós estamos deixando que o mundo nos diga o que há dentro de nós, estamos deixando que o mundo dite as regras e a gente às vezes não está conseguindo lidar com essa pressão e acaba se desequilibrando porque nós sequer nos conhecemos, né? Nós ainda não nos vemos, nós ainda não lutamos por nós. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que trabalham comigo que têm questões assim que deixam elas desequilibradas em determinados momentos. E aí, quando essa semana mesmo perguntei para um, vem cá, eu entendo a sua correria, mas o que você tem feito por você, de fato? Tem algo que você goste, que te dê prazer, que faça você relaxar em fazer aquilo, e a pessoa, você percebe que nesse momento, muitas dessas pessoas começam a rodear, de não, mas é que eu não tenho tempo, mas é porque eu não sei. Ou seja, nós ainda sequer temos a coragem de lutar por nós mesmos, muitas vezes fazendo coisas que estão ali ao nosso alcance. Uma das coisas mais importantes é essa busca pela força espiritual, essa base espiritual, que ela é extremamente importante. Aqui no nosso caso, eu sempre gosto de dizer que a doutrina espírita salvou a minha vida, né? Eu não estou aqui à toa nesse mês de setembro amarelo, esse convite não foi à toa. Eu perdi a minha mãe por suicídio, eu não tenho filhos, então eu posso dizer que nessa vida, o maior amor da minha vida era minha mãe. E eu não sei se eu experimentarei nessa vida um sofrimento maior do que o que eu vivi perdendo a minha mãe dessa forma, que foi a mulher mais admirável que eu conheci em toda a minha existência. Então, sentir essa dor profundamente, sem ter a base espiritual que o espiritismo trouxe para mim, eu não sei também se eu não teria me perdido junto. Porque na hora que a dor me tomou, eu olhei para os ensinamentos que eu tinha alcançado até então e pensei, Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo, eu não sei por que tem que ser assim, eu não sei por que minha mãe chegou a esse ponto, eu não sei porque ela foi vítima da depressão de uma forma tão profunda e inevitável,
mas a única coisa que eu sei é, diante da minha ignorância, meu único ato de sabedoria é entregar nas suas mãos e pedir que o Senhor me ajude a passar por esse momento sem que eu tenha que me perder também nessa angústia. Porque as dores vêm, o sofrimento vem, vamos chorar perdas dos nossos, vão eles como tiverem que ir, né? Mas a gente tem que saber que essa vida, é por isso que essa base espiritual é tão importante, essa vida tem um propósito de ser para todos nós, que é o nosso processo evolutivo. Sofrendo ou não sofrendo, perdendo ou não perdendo, esse processo evolutivo é diário, é individual e as armas, as ferramentas para essa batalha estão aí à nossa disposição. Estão à disposição nos ensinamentos que Jesus nos trouxe, estão à disposição nas nossas batalhas individuais, esse olhar para dentro que é possível para todos nós. E ninguém deveria ter o poder de roubar isso de nós mesmos, porque são ferramentas nossas. Basta a gente tomar posse delas e fazer uso diário nessa nossa batalha, que é essa nossa vida encarnada. Olha, sua palavra é muito importante. Sabe por quê, minha irmã? Porque a gente pensa muito no suicida, mas a gente esquece muitas vezes dos familiares que ficaram, né? E isso é muito importante que a gente discuta no dia de hoje. Porque o suicídio envolve não só a própria pessoa, mas envolve pessoas que estão ao redor. E aí a gente precisa... E como espíritas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como espíritas, é comum a gente receber no centro espírita pessoas que passaram por uma situação dessa, porque as pessoas estão procurando respostas, gente, estão procurando muitas vezes alento para o espírito, estão procurando segurança, e um centro espírita, muitas vezes, a pessoa sabe que ali pode encontrar essas coisas, tá? E como nós, espíritas, vamos tratar aquele parente que passou por uma experiência dessa, né? E Jesus nos diz o caminho, né? É com caridade, né? Com caridade, acolhendo, entendendo a situação de dor e de sofrimento profundo em que a pessoa está passando nesse momento, recebendo, né? Fazendo com que a doutrina espírita possa preencher um espaço importante na vida dessa pessoa daqui para frente, porque a doutrina espírita, quer queira, quer não, ela é vamos dizer assim, um elemento muito importante para quem passa por uma situação dessa. Inclusive, respondendo até uma outra pergunta, viu, Cristina? Aproveitando, né, nós temos aqui, ó, uma irmã, ou é um irmão Jarbas Guimarães, de Santa Luzia, Minas Gerais. Olha o que é que ele pergunta. Quais são os maiores e melhores preventivos ao suicídio, inclusive o suicídio moral? Um dos preventivos ao suicídio é a doutrina espírita. Inclusive, isso está dito, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que um dos preservativos, tanto da loucura quanto do suicídio, é a doutrina espírita. Por quê? Porque alguém que tem pensamentos suicidas, gente, quando ele conhece a doutrina espírita, é dificílimo a pessoa não mudar de ideia. É dificílimo. Desde que a doutrina tenha entrado, verdadeiramente, na vida daquela pessoa. Porque às vezes você conhece a doutrina espírita, sabe a parábola do semeador, né? Que joga lá a semente, às vezes na terra boa, mas às vezes no pedregulho, né? Ou seja, a pessoa não está preparada para receber ali. Mas se você estiver preparado para receber a doutrina espírita e recebê-la, dificilmente você vai pensar em suicídio novamente. Dificilmente. Então, é um preservativo bom para o suicídio. Outro preservativo bom para o suicídio, sabe o que é? A compreensão, o carinho da família. O acolhimento familiar. O reconhecimento de que depressão não é frescura, depressão não é bobeira da pessoa, depressão não é fraqueza, depressão é uma doença, gente. E é uma das doenças mais devastadoras no mundo hoje, tá? Ela é outra epidemia. É quase hoje uma pandemia, tá? A depressão. Então, eu queria passar a palavra aí para as amigas complementarem, tá? Deixa só, Cristina, antes de você falar, deixa eu só aproveitar uma coisa que foi você que me falou isso ontem, na verdade, lá no centro. E eu quero aproveitar e trazer isso para cá sobre a questão do familiar que vivencia essa experiência, né?
muitas vezes esses familiares eles entram em depressão justamente por ter perdido um familiar, assim, né? Um filho, um pai, uma mãe, enfim, um irmão. E eu quero trazer o meu relato dessa forma para cá. Eu tenho momentos na minha vida que eu poderia ter me prendido a ele e ter afundado inevitavelmente na depressão, profundamente na depressão. E através do estudo da doutrina espírita, estudo constante da doutrina espírita, né? Eu comecei a entender que não só a doutrina espírita, né? A doutrina espírita foi uma das minhas bases, mas tantas outras filosofias que me auxiliaram, eu comecei a entender que eu posso ter controle sobre os meus pensamentos. Então, vários momentos, e isso é até hoje, inclusive, quando eu estou parada fazendo nada, me vem aquelas cenas, aquelas coisas ainda dos acontecimentos daquele dia e dos dias subsequentes, que quando eu começo a lembrar da minha mãe naquelas circunstâncias, na mesma hora, algo me vem e diz assim, a sua mãe gostaria de ser lembrada de uma forma diferente. Eu tive 44 anos ao lado da minha mãe. Será que o momento mais importante que eu tenho para lembrar com ela foi aquele dia? Eu tenho 44 anos de história ao lado da pessoa que eu mais amei. Então, todas as vezes que esses pensamentos tentam me resgatar de volta a esse passado que eu não gosto de estar lembrando, eu me lembro que onde quer que ela esteja, ela ficaria mais feliz, com minhas memórias de quando eu cresci com ela, do que eu aprendi com ela, de todas as batalhas que ela travou. Então, sim, nós podemos ter domínio sobre esses nossos pensamentos. E sempre que algo ruim nos leva, nos puxa de volta, assim, lembra, se traz de volta, você é capaz disso. Lembra de toda a tua história boa que tem para você relembrar. Lembra de planos futuros que podem acontecer. Lembra do que há de bom à sua volta. E estudar, gente, é o passo principal para essa caminhada. Isso mesmo. E trazendo um pouco do que Alexandre falou sobre como esse familiar, como essa pessoa ou amigo chega na casa espírita ou em qualquer igreja, religião, em busca de um acolhimento, de um consolo diante daquele acontecimento, que sejamos humanos, que sejamos caridosos, que tenhamos compaixão pela situação e vamos quebrar essa regra que algumas religiões impõem de dizer que aquele que cometeu suicídio não tem salvação, que Deus não aceita a salvação daquele que cometeu suicídio. Nós sabemos que Deus é um Pai de infinita misericórdia, Criador de todas as coisas, que ama seus filhos sem fazer nenhuma diferença. Aquele que você considera o bandido é tão filho de Deus como aquele que está no caminho certo, na igreja, na oração, ou no seu trabalho cotidiano, como pai, como mãe. É tão filho de Deus, tão amado e tão querido. Então, quando Deus diz, quando Jesus colocou para nós, nenhuma ovelha se perderá mesmo. E aquele que ele diz, aquela que se perdeu, ele não deixa as 99 que estão em segurança e vai em busca daquela. Então, é aquela que se perdeu, aquela que cometeu tamanho ato, que mais precisa de nós, que mais precisa do nosso apoio, da nossa compreensão, da nossa compaixão. E como o Gil disse, tenha lembranças dos momentos felizes, faça prece por essa pessoa e acolha esse familiar com muita compaixão, porque ele precisa nesse momento, e não dessa condenação que muitas religiões fazem, que o suicídio não tem direito à salvação. Tem direito sim. Deus é um Pai de infinita misericórdia e nunca vai deixar um filho seu sem acolhimento e sem atendimento. Com toda certeza. Amiga Cristina, eu estou feliz demais com essa sua fala que finalizou o programa, na verdade, né? E eu queria chamar o nosso amigo Tavares aqui, a bancada, para fazer uma pergunta a Tavares. Eu queria perguntar a Tavares se a gente poderia, Tavares, no próximo programa, continuar com esse tema. É possível, meu irmão? Meu amigo, eu não digo que no próximo programa, mas se vocês quiserem continuar até o final do ano, eu não tenho a menor contradição. Meu Deus. Tá bom. Então, no próximo programa, porque tem muita coisa a ser falada ainda, né, Cristina? E chegou ao fim do programa, infelizmente, e a nossa irmã Gil engrandeceu muito o nosso programa hoje.
Eu acho que a participação dela foi muito importante. Se ela puder vir na próxima quarta, a gente agradece. A gente sabe da sua correria. E nós estamos estudando as dores da alma, né, Gil? Então a gente tem muito a trazer para cá. E quando a Gil falou e você falou que Deus não quer, né, a morte, eu lembrei de Ezequiel 33:11. Ezequiel é lá no Primeiro Testamento, não no Velho, é no Primeiro, né? Muitos anos antes de Jesus, que ele já dizia, né? Que o Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, ele quer sim a sua regeneração, a sua salvação e que viva. Então, por mais errado que seja os nossos atos e ações e pensamentos, muito maior é a misericórdia e o amor do Pai, né? Com relação a tudo que a gente faz. Se a gente não achar que isso é certo, é só pensar que a gente está hoje encarnado aqui. E se a gente for ver direito, a gente não mereceria estar nessas possibilidades. E o Papai oferece tudo isso para a gente de novo, mais uma vez, se for possível, até que a gente aprenda a lição. Tá bom, Tavares. Obrigado, meu irmão. E então a gente fica com esse compromisso. No próximo programa, continuar com o tema. Nossa irmã Gil já assumiu o compromisso de vir com a gente aqui, né, Cristina? Eu queria agradecer aqui, antes de tudo, a presença de todos que tiveram nas redes sociais comentando e compartilhando junto com a gente. Maria do Socorro, Franco Costa, obrigado, Maria. Nosso cadeira cativa número 1, Chiquinho, Maria Helena e Anderson Laíris. Venham de novo na próxima, chamem seus familiares e amigos para tratar do tema que é importante. E nesse momento eu queria chamar a nossa irmã Cristina para fazer a prece final, mas antes passar a palavra para a Gil para ela fazer aqui as suas palavras de despedida aqui no programa de hoje. Primeiro, agradecer esse convite, para mim é sempre muito precioso. Não quero deixar de dizer que desde a primeira vez que vocês me convidaram para vir aqui, vocês me ajudaram a me libertar de muitas coisas, tá? Então, eu sou muito grata também. E deixar só um recado para todos vocês, uma frasezinha simples de Helena Blavatsky, quando ela diz: honrai as verdades com a prática. É o verdadeiro fazer ao outro que você gostaria que fizesse a si mesmo, tá, gente? Então, vamos amar, respeitar, cuidar, acolher, assim como gostaríamos que fosse feito conosco. Maravilha, minha irmã. Cristina. Então, acho que você está com problema de conexão. Tá bom aí, Cristina? Dá para fazer? Então eu vou fazer aqui a prece final, porque a nossa irmã Cristina está com problema de conexão. Pedir aos nossos irmãos que elevem o pensamento ao alto. Não estou. Opa, Cristina, pode assumir, minha irmã. Sim, então vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento, elevando nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e que possamos dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho se refletirá a vossa imagem. Uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Obrigada. E está firmado o compromisso, Gil. Certíssimo. Até a próxima quarta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.